Boa Boa noite. noite. Tô gravando a aula. Professor, Oi, essas gravações ficam disponibilizadas em algum lugar? eu acho que sim. Porque a minha irmã acabou perdendo uma, que teve agora há pouco, às 7 horas, lá no PISM 1. E aí, tipo, tem como ela ver em outro lugar? Acho que sim. Ok. Acredito que esse fica disponível. Gente, olha só. Boa noite, né? Meu nome é Rafaela e hoje eu tô muito rouca. Essa não é minha voz. Então eu espero que vocês entendam o tanto que eu tô rouca. Eu peguei uma virose. Todo mundo gripado, né? Nossa, eu peguei uma virose de sábado para domingo e acabou comigo. Eu tô desse jeito também. Acho que tá todo mundo assim. Mas eu espero que vocês consigam, né, curtir aí ou ter uma ideia do que a gente vai trabalhar no Business 3, né? O que a gente vai poder conversar lá. Vocês sabem que vocês estão no estágio final, né? Então, assim, o curso, ele é baseado, na verdade, em teoria e em exercício, tá? Então, a gente trabalha com exercício, então é prática. Mas, galera, assim, eu tenho uma experiência com esse apoio e com muitos anos de PISM e tenho visto que esses exercícios me levam, muitas vezes, a, a fazer uma volta na teoria, sabe? Então, assim, às vezes eu vejo tanto que a gente precisa de base para a gente resolver algumas coisas e muitas vezes vocês não trazem essa bagagem, né? Eu sei que vocês estão mais, vamos dizer assim, escaldados, né? Vocês já passaram pelo 1, pelo 2 e chegam no 3 mais escaldados. Mas, mesmo assim, né? Eu tenho muita dificuldade ainda de passar pelos exercícios com vocês, muito ok por eles, sabe? Eu fico muito nesse limbo. Ah, mas, cara, não dá tempo de passar a teoria, cara, mas tem que fazer mais exercício. Então, assim, cara, mas adianta a gente fazer tanto exercício e passar por cima de um monte de coisa? Não. Então, no português, tá, gente? Não nas outras matérias, eu não sei como funciona. E eu não sei como tá funcionando, mas eu sei que a base é exercício. E assim, vai ter hora que eu vou voltar na teoria. Principalmente na teoria gramatical, que é uma coisa que pega vocês. Ah, mas o PISM quase não pede gramática. Mentira. Já vi de tudo. Já vi PISM só com interpretação textual. Já vi PISM com muitas questões gramaticais. Então, assim, pera lá, né? Não é bem assim que funciona. Então, gente, eu trouxe aqui pouca coisa para a gente discutir. Hoje uma experimentação. Eu quero que vocês entendam basicamente como funciona a dinâmica dessas aulas. Eu quero que vocês se sintam seguros quando depositam seu esforço aqui, né? Até sexta-feira, 9 horas da noite. No ano passado, eu dei uma aula, a última aula de sexta-feira. Foi de louco. A última aula de sexta-feira, toda aula que eu entrava, eu exausta já, né? Cansada também. E no online, e aí os meninos, todo dia, cara, eu dava os parabéns, porque, cara, se pelejar ali até 9h30 da 9h45 da noite, numa sexta-feira, não é fácil.
Então tem que querer muito, tem que estar muito afim, né? E é uma grana que você deposita e que tem que valer a pena. Então é você valendo a pena desse lado e eu valendo a pena do lado de cá. Quanto à minha postura em relação às aulas, vocês podem ficar sossegados, né? Elas estão sempre preparadas, elas estão sempre muito antenadas com o que cai no PISM. Né? A nossa equipe ela é super, inclusive, né, o CAV ele tem esse DNA, né, de trabalhar com o PISM. Então todo o nosso cronograma, nosso conteúdo é pautado no PISM. Mesmo que o PISM tenha modificações esse ano, mesmo que ele tenha inúmeras questões que foram colocadas, a gente está sempre muito antenado nas discussões, a gente está sempre antenado no que a banca está colocando, né? Então, vocês podem ficar sossegados quanto a isso e confiar na gente. Quanto ao material que eu mandei para vocês, né? A gente tem aí pouca coisa, só para vocês experimentarem mesmo. E aí, pessoal, eu vou compartilhar com vocês, tá? Ô, Rafa, a gente recebeu o material aqui do PISM 3, né? Aí esse exercício que você vai fazer com a gente, né? Isso. Beleza, valeu. E outra, né, gente? Também não é fácil estar aqui em véspera de feriado, não. Vocês estão muito bem. Olha o testemunho. Vou colocar umas coisas, não vou colocar outras. Vou parar para explicar. Vou pontuar coisas importantes que não estão aqui, mas que poderiam estar. Então, atenção. Sério, gadolínio, lutécio, promécio, érbio, sumário, térbio e disprósio, ólmio, túlio e térbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode aparecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Lantônio, Neodímio, Prazeodímio, Európio, Escândio, Itre. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta, chamados por muitos de ouro do século XXI. Elementos do futuro, vitaminas da indústria. Eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets, celulares, motores de carros elétricos, baterias e turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Saiu na revista Planeta, né? E eu faço uma pergunta aí sobre as aspas. Mas eu poderia não ter feito. Eu poderia ter escolhido milhões de outras coisas, mas eu escolhi as aspas. Por quê, né? Porque você precisa saber o que é aspas. Como você precisa saber de milhões de outras coisas. Enfim, olha só. Veja que meu interesse não é fazer pegadinha. Veja que meu interesse não é saber se você sabe que isso está dentro de uma reportagem. Eu te falo que está. Né? Nas alternativas, você vai saber que isso aqui faz parte de uma reportagem. Então, eu não estou te perguntando sobre gênero textual. Eu não estou te perguntando sobre tipologia textual. Poderia, mas não estou. Ah, Rafa, então quer dizer que pode não cair? Não. Vai cair.
uma de tipologia, uma de gênero sempre cai, tá? Então, eu poderia, a partir do que eu te falo sobre reportagem, te perguntar. Quanto ao gênero reportagem, né, ilustrado pelo fragmento de texto 1, então, de acordo com o gênero reportagem, a linguagem, ela nos parece mais o quê? Informativa, ela tem mais argumentos, ela apresenta instruções, ela apresenta uma linguagem poética. E aí? Poderia fazer. Poderia te fazer essa pergunta, porque é uma pergunta muito provável de cair. Então, sobre a questão do gênero, sobre a questão da tipologia, pessoal, é assim que eles vão cobrar, tá? Nesse caso, eu gosto muito de colocar, geralmente, na primeira questão, alguma coisa sobre gênero ou tipologia. Não foi o caso, mas eu estou dizendo que poderia ser, tá? Eu estou dizendo que, como é um gênero reportagem, que eu já disse, eu poderia fazer uma segunda questão, perguntando sobre a linguagem da reportagem. E você teria que saber qual é. É uma linguagem é uma linguagem clara, muito mais objetiva, informacional, que não tem nada a ver com linguagem argumentativa, ou instrutiva, ou poética. Porque aí você deixaria claro que você está conhecendo, que você conhece cada aspecto do gênero e da tipologia. Então, Desculpa interromper. oi. Mas, deixa eu te falar. Isso aí que você falou também não poderia se encaixar dentro de função da linguagem? Por exemplo, ser um texto predominantemente com Referencial. função informacional e tal. Com toda certeza poderia. Então, eu poderia fazer uma questão de função da linguagem. Poderia falar de função referencial aqui, né? Chamando atenção para o objetivo de informar. Se é um texto informativo, eu tenho uma função referencial. Poderia sim, e tem chance grande, né? Excelente colocação. Excelente colocação. E é o que eu falo. É Rodrigo que me perguntou? O Rafael. Rafael, o que você sugere de função referencial é uma das 1000 coisas que eu poderia te perguntar, né? Então, eu poderia te perguntar uma questão de função da linguagem, uma questão de gênero e tipologia. Eu poderia fazer, olha só que bonito que ia ficar. Pega aí a terceira linha de cima para baixo, de baixo para cima, que começa assim: apesar de tantas implicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los. Eu poderia grifar, né, gente, esse apesar de, e te perguntar, né, que esse trecho, ou que essa porção textual introduzida por um apesar de, eu poderia substituir esse conector por outro de sentido semelhante. Qual você poderia colocar? Qual você poderia substituir? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Uma questão de conectivo, uma questão de oração subordinada, né? Que na nossa época chamava de oração subordinada, adverbial, concessiva, né? E que aqui a gente não chama, a gente não trabalha mais assim. Vocês chamam de conectores, né? Conectores adverbiais aí nesse caso. Então, é o que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente poderia trabalhar com milhões de questões aqui, com milhões de apostas. E seriam muito bem-vindos todos. Mas eu pergunto sobre as aspas. As aspas sinalizam expressões metafóricas, ouro do século XXI, elementos do futuro, vitaminas da indústria. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para transmite uma questão irônica para a reportagem, não tem nada de ironia.
Ironia é quando você quer dizer alguma coisa ao contrário da outra, né? Então você fala assim, nossa, estudou tanto que não acertou uma questão. Então, o que eu estou dizendo? Que você não estudou porcaria nenhuma, né? Então, nesse caso, eu tenho aí uma ironia, que é uma figura de linguagem. Incorporar citações de especialista. É uma citação de especialista? Não. Tem nada que ver com citação de especialista. A voz de uma outra pessoa estaria aqui se a gente tivesse uma citação direta, né, alguma coisa que a gente chamasse alguém para fazer um testemunho ou um depoimento, ou, né, colocar um estudioso falando, a gente não tem nem o nome da pessoa, tá? Esclarecer termos científicos empregados na reportagem. Não. Atribuir maior valor aos metais. Pulei essa. Atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Essa tem tudo a ver. Né? O que eu estou fazendo aqui é vangloriando, tornando maior ainda a importância desse metal. Ouro do século XXI, elemento do futuro, vitamina da indústria. Então, eu estou trazendo aqui um grande valor a esses metais. Né? Esclarecer termos científicos empregados na reportagem? Não estou esclarecendo nenhum termo científico. Né? Eu não estou dizendo que... eu não estou te explicando sobre o termo científico. Esclarecer é explicar, não é o caso. Marcar a apropriação de termos de outra ciência. Não estamos trabalhando com ciência. Em ouro do século XXI não é ciência. Então, a gente só podia ter a questão aqui, número 1, é a letra C, sem a menor dúvida. Tá bem? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Tá, Rafaela, oi. eu tenho uma dúvida mais sobre o conteúdo programático desse PISM 3. Sim. Eu me lembro que no PISM 1, ele é mais característico da tipologia textual do injuntivo. Isso. O PISM 2 do expositivo. E nesse caso do PISM 3, por ser a última etapa, ele abrange todos ou ele tem um específico? Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve um argumentativo. A gente já sabia, por A mais B, que seria instrutivo, expositivo e argumentativo. Tá? O que eles fizeram agora? Agora eles aglomeraram, deixaram menos claro isso. Né? Eles trouxeram, por exemplo, a argumentação lá para o primeiro ano. Por que a gente falava que o injuntivo era importante no primeiro ano? Porque é uma estrutura mais simples. Né? E deixava a argumentação no terceiro ano, que é realmente argumentação difícil. Né? E agora, o que a gente espera é que a argumentação ainda seja o carro-chefe. Né? A gente tem, né? Todos, a gente tem essa preponderância, sim, mas a gente nunca excluiu nada, sabe? Porque nos últimos anos, a gente estava vendo muitos gêneros o quê? Digitais. Então, caiu nos últimos anos aí no PISM, por exemplo. Post, Instagram, caiu print, caiu um monte de coisa, live. Então, a coisa, velho, sim. O carro-chefe, sim. É o carro-chefe do primeiro, é o carro-chefe do segundo, é o carro-chefe do terceiro. Mas, cara, é sempre algo que a gente não costuma frisa, faz, mas a gente nunca vai deixar de trabalhar um conteúdo porque a gente acha que todos os anos foram assim, que vai continuar assim, que a gente está confortável nessa posição. Não. Então a gente está sempre entendendo
que tudo pode. A banca pode mudar de hoje para amanhã, pode entrar um professor novo, e a coisa pode não ser mais essa. Então, até então foi, mas pode não ser. Principalmente com essas mudanças. Queria ainda falar dessa questão. Apareceu aqui questão de tom irônico, né? Me remeteu aqui à ironia, as figuras de linguagem. Querendo ou não, gente, seja no português ou na literatura, uma figura de linguagem vai cair, uma questão, né? Sempre foi assim. Então, assim, ai, cara, eu preciso saber, precisa. Tá? Quando eu falo ironia, isso me remete às outras figuras de linguagem, né? E, no mínimo, as 13 principais, 15 principais, você tem que saber, assim, saber, tá? E lembrar que, peraí, deixa eu ver. Não, mas porque se cair de marcar X, eu vou lembrar. Não. Você não vai lembrar, porque em todas elas, uma alternativa vai estar metáfora, tá? E se uma alternativa vai estar metáfora, e se você não sabe, se na sua cabeça as figuras de linguagem, as principais, não estão sedimentadas, você vai confundir todas com metáfora. Mas, Rafa, por quê? Porque a metáfora é a grande mãe das figuras de linguagem. Se você for observar a metonímia, se você for observar a sinestesia, todas têm no fundo delas metáfora. Então, como saber que não é metáfora? Analisando o contexto. Tentando sacar qual é a intenção do autor. Para você entender que naquele momento a metáfora vai ficar como um pano de fundo e quem vai ficar com o pano principal é a metonímia, a hipérbole. Então, eu vou chegar para vocês aqui hoje e vou falar assim, gente, eu tô morta de cansada. Aí você fala assim, mim, pô, Rafa, cansada mesmo. Você fala assim, gente, tô muito cansada. É diferente. Você entendeu? Para que eu uso figuras de linguagem? Para tornar o texto mais expressivo, para tornar o texto mais criativo, para tornar ele mais impactante. Beleza. Então agora vamos tirar. O Rafa está muito cansado, ficar só com a figura de linguagem. Estou morta. Isso vai soar para vocês? É metafórico? É. É hiperbólico? É. O que é plano de fundo e o que é primeiro plano? O que eu quero ressaltar? A metáfora ou a hipérbole? Pensa. Então, assim, cara, figura de linguagem não é simplesmente, cara, você tem que saber e tem que saber analisar o contexto. Porque dentro de uma expressão pode ter uma, duas, três figuras de linguagem. E aí cabe ao bom leitor decifrar. Rafa, mas pô, aí você está pedindo demais, né? É 2, 2, eu sou 4 aqui. É a grande luta para quem tem uma mente mais exata, né? Que tem uma mente mais pragmática, de falar, pô, Rafa, aí você me ferra, cara. Mas é isso. Português é isso. E a beleza do português é essa. Você conseguir construir uma análise e, a partir da análise, chegar à conclusão. Né? Eu acho que, chegando no PISM 3, a gente tem esse poder de reflexão muito maior. Né? Quando você está lá no PISM 1, nossa, eu falar isso para os meninos, parece que eu estou falando até grego, né? Mas isso para vocês já não sou assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, é importante que vocês consigam perceber
que o objeto que a gente tem aqui na mão é a língua, né? E que essa língua é muito bonita. Mas que tem que ter muito conhecimento. Tem que ser um bom leitor, senão você se ferra. Como é que eu sou um bom leitor, Rafa? Lendo. Praticando. 2. Stefano Mancuso. Estamos nos comportando como um vírus. O humano é o vírus mais primitivo da Terra. Aí eu trago mais uma figura de linguagem, porque a gente tem duas, na verdade, aqui. Eu devia ter sublinhado as duas. Olha que bonito. A gente tem, na parte vermelha, uma comparação. E na parte de azul, uma metáfora. Ué, Rafa, mas o que muda é só o como? É só o elemento comparativo. Né? Isso é uma coisa que me preocupa. Porque as pessoas tendem a perceber isso mais tarde. Mas olha, presta atenção. A gente tem uma comparação quando eu coloco o elemento comparativo e quando eu não coloco o elemento comparativo, eu transformo isso em metáfora. Tá? Eu tenho muita preocupação com as figuras de linguagem mesmo. Né? Eu tenho preocupação porque eu sei que é uma coisa que é muito certa. De estar na prova, de vocês conhecerem. E é uma coisa que me chama atenção. E aí, para toda justificativa de uso da figura de linguagem, pessoal, quero que vocês se lembrem de uma coisa. Sei lá, se você for precisar escrever sobre o uso da figura de linguagem, eu quero sempre que vocês lembrem que a figura de linguagem é uma ferramenta disponível na língua portuguesa. Tá? Ela é uma ferramenta para o leitor, para o escritor. Então, olha só. Se eu tenho isso na minha mão, por que eu não vou usar? Então, quando você for justificar o uso da figura de linguagem, você sempre vai começar com a figura de linguagem tal, utilizada no texto, né? Ou o autor utiliza a figura de linguagem a fim, né, de proporcionar uma leitura mais atraente, mais expressiva do trecho, acrescentando. Aí você explica. Ai, metonímia. Ai, metáfora. Ai, isso por quê? Tá? Mas eu quero sempre que vocês venham com essa justificativa sobre a expressividade, sobre o chamar a atenção, sobre essa questão de trazer à tona uma criatividade para o texto. E que o uso dessas figuras de linguagem não estão, gente, o uso não está, na verdade, atrelado a textos poéticos. Antigamente as pessoas cismavam de falar que os textos estavam atrelados, as figuras de linguagem estavam atreladas somente aos textos poéticos, não tem nada disso. Claramente, os textos poéticos vêm recheados de figuras de linguagem, mas isso não quer dizer que muitos outros não têm. E aí eu venho para a questão número 3, né? Do Carlos Drummond de Andrade, esse texto. Excelente texto, por sinal, né? Chama Aquele Bêbado. Juro nunca mais beber. Ele fez o sinal com os indicadores e acrescentou álcool. Ou mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, música de Tom Jobim, verso de Mário Quintana, tomou um pileque de cigarro. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada do Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Aqui a gente tem um texto, né?
bem diversificado em questão de linguagem aí, né? A gente tem uma mistura aí de discurso, né? O discurso direto e o indireto. E esse texto, ele tem uma pegada poética grande. E aí ele começa o seguinte: a causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz essa provinha, né? Essa provinha que eu digo é prova de gosto experimental. Essa aulinha toda com base nas figuras de linguagem, né? Foi temática. E como forma de explorar bem o tema e não ficar pulverizando outros, tá? Então, foi uma escolha minha. Então, nesse caso, existe um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma... E aí, é claro que ao longo da narrativa, ele passa do verbo beber, de ingerir uma bebida alcoólica, para beber algo que é figurado, metafórico. Beber paisagens, né? Sei lá, bebedava de Índia reclinada, né? Então aqui a gente tem, logicamente, uma coisa bonita, que é uma passagem do verbo beber, que é o sentido primeiro que você tem, que é beber, ingerir líquido, para beber outras coisas, no sentido não de ingerir líquido, mas de ingerir algo que é abstrato, né? E a gente então tem essa passagem, essa metaforização. Então, o que acontece é um processo de metaforização dessa palavra beber, né? Então, fica muito claro na letra A. A gente tem os termos, alguns termos aqui, tipo coloquialidade, né? Como se ele trabalhasse somente aí apresentando uma linguagem coloquial, informal, de forma gradativa, como se ele começasse formal e lá embaixo ele já tivesse informal. Não é isso que acontece, tá? Exploração hiperbólica de inúmeras coroas. Não. Inúmeras coroas não apresentam absolutamente nada que seja hiperbólico, exagerado, né? Uma citação aleatória, só a palavra aleatória aqui, a gente já tem vontade nem de ler o resto, de nomes de diferentes artistas, né? Então, absolutamente nada a ver. Mais uma vez, eu teria inúmeras possibilidades de fazer inúmeras questões aqui, né? Poderia trabalhar com a linguagem, poderia trabalhar com a questão sentimental, eu poderia trabalhar com o pronome aquele, né? Então, poderia trabalhar com a questão do pronome demonstrativo, né? Mostrando a questão mesmo de um bêbado, que não é qualquer bêbado, é aquele. Então, eu poderia, de inúmeras formas, trabalhar com esse texto, né? Então, assim, gente, um texto com 1000 possibilidades, tá? Eu poderia trabalhar, por exemplo, com sujeito posposto, né? Eu poderia falar, comentavam os amigos, né? Então, nesse caso aqui, por que o sujeito está posposto? Então, eu poderia fazer o que eu quisesse, né? E, por fim, eu tenho aqui eu fiz para vocês uma questão aberta, né? Que também tem a ver
com a questão de figuras de linguagem, que tem a ver com essa questão de trabalhar de uma forma temática, né? E não pulverizando conteúdos. Então, eu queria que vocês tivessem uma ideia, né, uma noção de, por exemplo, 4 questões que poderiam cair sobre figura de linguagem. Né? 4 questões que seriam boas para cair sobre figura de linguagem. 4 questões que, nossa, é possível que isso caia na minha prova. E assim, gente, são possibilidades. São possibilidades. E o que a gente não pode é ficar parado, pensando, isso não cai, isso não cai. Não, tudo pode. Então, o mais importante é que a gente consiga, nesse meio tempo, a partir de agosto, trabalhar inúmeros exercícios como possibilidades reais, né? E como forma de treinamento. Rafa, mas não caiu isso? Claro que não, gente. Mas isso foi importante para que você conseguisse fazer uma questão mais difícil lá na frente, né? Então, a gente precisa, querendo ou não, pessoal, de substância. Eu preciso ter quilômetro rodado de exercício, né? Para que eu possa, lá na frente, entender, pô, caraca, fiz tanto exercício, ficou fácil lá. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a foto de um braço, né? Um pulso, na verdade. Um relógio de pulso escrito sem tempo. Sem tempo, irmão. Né? Explica o que você compreendeu do meme, o que o uso do relógio e o sintagma sem tempo revela. Eu vou parar de compartilhar, porque eu vou compartilhar minha resposta. É mais ou menos isso aqui, tá? É mais ou menos isso aqui. Não precisaria ser assim, tá? O relógio simboliza o tempo e o sintagma revela uma expressão utilizada muito nos dias atuais, devido ao cotidiano estressante das pessoas. Principalmente nas grandes cidades, os indivíduos parecem não ter tempo para o outro, né? Porque quando você fala sem tempo, irmão, você está se referindo ao outro, né? Você, se tiver só sem tempo, a resposta era diferente. Mas quando está sem tempo, irmão, eu estou falando com o outro. É como se eu estivesse dando uma resposta. É como se eu estivesse dando uma satisfação. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui é que mostrar que as pessoas, principalmente das grandes cidades, elas não têm tempo. E o relógio, né, ele simboliza, juntamente com o sintagma, essa falta de tempo das pessoas, né? Então, era mais ou menos isso, sim. É claro que existem outras respostas boas, tão boas quanto, ou melhores, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que eu não poderia deixar de compartilhar. Queria que vocês vissem o que é uma resposta clara, objetiva, com um vocabulário adequado, né? O que a gente vai aprender a fazer também no apoio. Existem momentos em que a gente para, em que eu dou a resposta, em que vocês apagam a resposta de vocês, fazem de novo, copiam a minha, né? Então, eu acho importante que vocês consigam perceber que as respostas elas precisam ser ainda mais um terceiro ano, maduras. Chega de vocabulário mequetrefe, né? Então a gente precisa sim lançar mão. Tem nenhuma palavra aqui que você não saiba. Não tem nenhuma palavra aqui que seja difícil para o seu vocabulário. Não tem nenhuma palavra aqui que para você olha, não conheço. Não. 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 Né? Nenhuma aqui tem, mas elas estão bem colocadas. A questão é
adequação. Não precisa de elitismo para escrever. Você não precisa substituir pela formalidade grotesca que a gente vê. Não tem nada a ver. A gente precisa tecer uma resposta clara, objetiva, adequada ao que se pede, sempre se adequando ao ponto central da questão. Eu atinjo o cerne da questão? Sim, então beleza. Eu atingi o cerne, beleza. Eu atingi o centro, o ponto central. Eu respondi o que estava pedindo? Sim. Tá? Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Olha, gente, essa foi, né, uma experimentação do apoio. Eu espero que vocês estejam... espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam satisfeitos, né? Não é fácil ficar aqui até essa hora, mas para feriado. E eu queria dizer para vocês que eu vou estar à disposição, né? Eu vou ser a professora de vocês, se Deus quiser. E eu acho que a gente vai ter um trabalho muito legal pela frente, um trabalho de muito aprendizado, né? Eu acho que eu consigo contribuir bastante nessa reta final de vocês, tá bem? Espero vocês lá em agosto e fiquem bem, um excelente feriado, tá bom? Beleza, Rafa, valeu aí. Bom feriado. Eu que agradeço, Beleza, gente. obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Até agosto aí, Rafa. Que bom, obrigada.